A nossa segunda questão, ele diz que a gente tem duas partículas, nesse caso, com cargas iguais a 8 vezes 10 a menos 6, ou seja, Q1 e Q2 são iguais. E nesse caso estão colocados no vácuo a uma distância de 30 centímetros. E nesse caso que é a nossa constante, que é o K, é 9 vezes 10 elevado a 9. Então ele quer saber a força. Lembrando, tá, que a gente tem que transformar aquele 30 centímetros em metros. Ou seja, para a gente transformar 30 centímetros em metros, a gente pode pegar o 30 nesse caso e dividir por 100, ou repetir nesse caso o 30, tá? E colocar ele escrito assim. Nesse caso, 30 vezes 10 a menos 2, tá certo? Ou também poderia ser 0,3, que nesse caso seria a divisão de 30 por 100, que nesse caso, em notação científica, ficaria escrito, ó, nesse caso, é 3 vezes 10 a menos 1, tá certo? Então, eu vou utilizar ali o 30 vezes 10 a menos 2. Mas quem fez nesse caso 0,3 ou 3 vezes 10 a menos 1, não tem problema, tá certo? Então, vamos ter que a força é igual a 10 vezes 9, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes as cargas, como são iguais. Então, vai ser 8 vezes 10 a menos 6, vezes 8 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância, né? Nesse caso que é 30 vezes 10 a menos 2. Tudo isso ao quadrado. Observa. Vou resolver novamente a multiplicação ali em cima. Então, vou ter que F é igual a 9 vezes 8, que dá 72. E 72 vezes 8, eu vou ter um valor de 576 vezes 10, que é a base. E vou, nesse caso, somar os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6. Então, vou ter 9 mais e menos, menos 6, e mais e menos, menos 6. Então, 9, como esses dois têm sinais iguais, soma e repita o sinal. Então, vai ficar menos 12. 6 mais 6, 12. Então, 9 menos 12, 3. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Então, vou ter aqui menos, nesse caso, 3. Tudo isso dividido por 30 ao quadrado, 900, vezes 10, que é a base, e multiplico os expoentes, ou seja, 2 vezes 2, 4 e menos e mais, menos. Então, força é igual a 576 dividido por 900, eu vou ter um valor de 0,64, vezes a base, que é 10. Como a gente tem uma divisão agora, vou ter que subtrair esses expoentes. Então, vou ter menos 3, menos 4. Então, menos 3, menos e mais, menos e menos, mais 4. Sinais diferentes, subtrai e coloco o sinal do número maior. Então, eu tenho 3 menos 4. Então, ou, nesse caso, 4 menos 3, eu vou ter 1. Lembrando que 1 é positivo, porque 4 é maior que 3 e, portanto, 4 está positivo. Então, observa, na nossa questão, ele não fornece o valor, nesse caso, de 0,64. Tem um valor de 6,4. Então, vou ter que, nesse caso, transformar isso aqui para, nesse caso, virar o 6,4. Nesse caso, é porque em notação científica a gente pode escrever, né, o número de várias formas, de várias maneiras. Então, observa. Eu vou ter que F é igual, nesse caso, a 6,4 newton. O que eu fiz, gente? Como a vírgula está aqui, tá certo? Ela vai se deslocar para aqui. Ou seja, ela vai estar entre 6 e
4. Aí observa, como nesse caso a vírgula ela andou para a direita, ou seja, ela está indo para cá, para a direita, ela vai ser negativa. Então, eu vou ter 1, que é a casa aqui do meu expoente, e a quantidade de casas que eu andei também só foi 1. Então, eu vou ter 1 menos 1, que vai ser igual a 0. Por isso que nesse caso ficou o valor de 6,4. Aí, nesse caso, a gente tem dois valores, na letra A e letra B. Letra C, perdão. Ele diz que na letra A é de repulsão e na C de atração. Aí observa, como é que eu consigo identificar se é repulsão ou atração? Através, nesse caso, das minhas cargas. Como ele deu valores positivos, então a gente viu que cargas de mesmos sinais tendem a se repelir, ou seja, tendem a se afastar. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Então vai ser cargas de repulsão. Tá certo? Vamos lá, gente. A terceira questão, ele diz assim, que as partículas Q1 e Q2 estão separadas numa mesma distância e se atraem numa força, nesse caso, de 18 newtons. Então, ele pergunta qual será a intensidade da força de atração dessas partículas se a distância, nesse caso, for triplicada. Então, bora lá. Vou resolver, nesse caso, de duas maneirazinhas. Então, observa. Quanto maior a distância entre essas partículas, ou seja, quanto mais eu afastar, aumentar essa distância, a força irá diminuir. Lembrando que força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, observa aqui, ó. Quando, nesse caso, a distância for D, a força vai valer F. Ou seja, quando eu tenho uma distância D, a força vai valer F. Eu não vou voltar agora a utilizar o valor de 18. Aí observa, quando nesse caso a distância dobrou para 2D, olha o que aconteceu com a força. Olha nesse caso para o par ordenado aqui, ó. Olha o que aconteceu, ó. A força nesse caso ficou F dividido por 4. Ou seja, quando a distância aumentou, a força ela foi dividida por 4. Aí observa, quando a distância nesse caso aumenta e a força diminui, a força nesse caso ela dobrou. E nesse caso, a distância aqui diminuiu. Observa porque ela dobrou. Porque 2, nesse caso, ao quadrado é igual a 4. Aí observa. Então, eu tenho, para uma distância D, a força vale F. E quando a distância dobra, a força é dividida por 4. E, nesse caso, para uma distância 3D, a força vai ser dividida por 9. Ou seja, vou chamar aqui, ó, força F' é igual, nesse caso, a 18, que foi a força que ele me deu, dividido por 9, porque a distância é ao quadrado. Então, eu vou ter que a força vai ser de 2 newton. Aí, observa. Nessa outra maneira aqui, ó, como a gente tem que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, se a distância aumentar 3 vezes, a força vai diminuir 9. Por quê? A força vai diminuir 9, porque o 3 ela é elevado ao quadrado. Ou seja, quando a distância aumentar 3, a força diminui 9. É inversamente proporcional. Ou seja, poderíamos resolver aqui, ó. É 18 dividido, nesse caso, por 3, a distância, né? Ao quadrado. Então, teríamos 18 dividido por, nesse caso, como a distância é 3, deixa eu apagar aqui, 9. Então, nossa força seria de 2 newton. Tá certo? Então, observa, gente, nossa quinta questão. Ele diz que, inicialmente, a gente tem aí, nesse caso, 3 esferas, x, y e z, com, nesse caso, uma superfície isolada. Nesse caso, está, nesse caso,
neutra, né? Então, observa. Ele pergunta qual diagrama melhor representa a distribuição de carga das esferas quando, nesse caso, encostarmos um bastão positivamente carregado. Mas, nesse caso, não toca, tá certo? Então, observa. Como a gente tem um balão positivamente carregado, o que vai acontecer? Inicialmente, as esferas estão neutras, ou seja, possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Aí, o que vai acontecer? Como está positivo, todos os elétrons eles vão ser atraídos e todos os prótons eles vão ser, nesse caso, repelidos, eles vão ser afastados. Ou seja, todos os elétrons que compõem, nesse caso, os corpos X, Y e Z, todos os elétrons desses corpos vão ser atraídos. Então, vai ficar assim, ó. E os prótons vão ser repelidos, ou seja, todos se atraem, tá certo? Os elétrons, e os prótons se afastam, que corresponde aí à alternativa, a letra D. Teve nesse caso algumas pessoas que ficaram em dúvida na C, tá bom? Observa, gente, a letra C não é, porque nesse caso é como se fosse só os prótons que nesse caso estivesse, vamos supor, se afastado, tá certo? Não foi nesse, só fosse os elétrons estivessem afastados e a carga do outro lado, tá bom? Ou seja, quando a gente aproxima de uma carga positiva, todos os sinais contrários eles vão de encontro com aquela carga. E nesse caso, de sinais iguais, eles vão se afastar, ou seja, quanto mais distância, vai ser nesse caso os prótons em relação a esse bastão, tá? Espero que vocês tenham gostado, desculpem aí qualquer coisa, tá certo? E tchau!